Olá, estamos começando mais um programa Mundo Animal. Eu sou Patrícia Bastos, veterinária e apresentadora, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, acupuntura. Roda o VT para vocês verem um pouquinho mais. E para nos explicar sobre esse assunto, nós vamos receber hoje aqui na clínica a doutora Carla Shigihara. Ela vai nos falar um pouquinho mais o que é acupuntura, para que serve e tudo mais. Oi, doutora Carla, tudo bem? Patrícia, tudo bom? Tudo ótimo. Doutora, você pode estar nos explicando, primeiramente, o que é acupuntura? Ok, a acupuntura é somente uma das armas terapêuticas da medicina tradicional chinesa. Tá? Temos outras armas, fitoterapia chinesa, dieta, tuiná, que seria a massagem. Tá? A acupuntura é somente uma das armas terapêuticas e, por um acaso, a mais famosa aqui no Brasil, no Ocidente, de forma geral. Tem muitos animais que procuram a acupuntura ou ainda é pouco disseminada assim, na veterinária? Vamos dizer assim, que de uns 10 anos para cá, a gente tem tido muita procura como tratamento, como terapêutica. A acupuntura ela tem sido muito usada nos animais para dor, controle de dor, principalmente animais mais velhos, em que a gente não tem como utilizar muitos anti-inflamatórios não opiáceos. Tá? Por quê? Porque eles podem demandar efeitos colaterais indesejáveis. Então, animais mais idosos, reabilitação pós-trauma, pós-AVC, que são os acidentes vasculares, ou os derrames propriamente ditos. Ou, às vezes, alguns distúrbios de comportamento, mas isso é muito mais raro. Doutora Carla, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Uma internauta nos mandou uma dúvida dela. Ela chama-se Maitê, do Rio de Janeiro, e diz o seguinte: qualquer animal pode se submeter a esse tratamento de acupuntura? De princípio, desde que haja a indicação clínica, sim. Existem animais que são mais agressivos, mais estressados. Então, nesses casos, a acupuntura não será a minha arma terapêutica de início, vamos dizer, de escolha, logo de início. Primeiro, talvez eu tenha que entrar com uma fitoterapia chinesa, algum outro expediente, vamos dizer assim, para acalmar o animal e assim eu poder trabalhar de forma mais segura, tanto para mim quanto para o próprio animal. Mas para os problemas assim, de rotina, degenerativos de articulações, problemas de coluna, esse tipo de problema, ele pode ser tratado com acupuntura se o animal permitir que a senhora faça o tratamento adequado com as agulhas, com a estimulação e tudo mais? Sim, desde que o animal seja tranquilo, a gente consegue fazer um bom tratamento. Na verdade, quanto menos estressado o animal estiver, na verdade, também, quanto menos estressado o proprietário estiver, tanto melhor para o animal. Quanto menor o estresse, maior a resposta. Hoje, eu tenho minhas estatísticas dizem o quê? Em 2 a 5 sessões, no máximo, eu zero dor. Então, dor é uma coisa muito fácil de ser controlada e muito segura também. Carla, quais são as queixas mais frequentes? Como as pessoas chegam até a senhora? Quais os problemas que mais levam para que a senhora consiga resolver? A senhora pode estar explicando para a gente isso? Vamos lá. Primeira coisa, problemas de coluna. Como se manifestam esses problemas de coluna? Claudicação, ou seja, as manqueiras. Tá? Animais que ficam lambendo compulsivamente partes do corpo. Tá? Muitas vezes isso é irradiação de alguma lesão em coluna. Tá? Costumam mordiscar mesmo, como se eles estivessem catando pulguinha as patinhas. Chegam a fazer lesões. Algumas vezes são, inclusive, tratados como sendo transtornos psicológicos ou psiquiátricos. Tá? Outra coisa, animais que tiveram algum acidente, foram atropelados, e, por conta disso, eles têm alguma claudicação ou ainda perda de massa muscular. Tudo isso, com eletroestimulação, nós conseguimos
resolver. Uma outra coisa que eu queria perguntar para a senhora, então assim, se eu tenho um cachorro em casa e ele passa de uma hora para outra a lamber a patinha, pode ser um problema de coluna e não ser só uma alteração de comportamento, que ele seja meio compulsivo, estressado? Na verdade, o ideal é que o animal seja submetido a um exame clínico completo. Tá? A gente tem que descartar alterações psiquiátricas. Mas, de regra geral, se é um animal que nunca apresentou isso e, de repente, começa a morder demais a patinha, a primeira coisa que eu vou perguntar, ele pula muito sobre os móveis ou desce de móveis, como que é o piso? Tá? Piso muito escorregadio, ele costuma não dar uma estabilidade boa para o animal andar. Tá? E essas torções que ele faz no corpo podem desencadear alterações de coluna. Entendam que isso também vai depender da raça. Então, aquelas raças mais compridinhas, dos tipos salsichinhas, vamos dizer assim, tá? Eles vão ter uma maior probabilidade de ter problemas de coluna. Eu tenho animais que começaram a tratar-se comigo aos 6 meses de idade e já tinham osteófitos, ou seja, os famosos bicos de papagaio na coluna. Eu queria saber também, uma média, assim, tem-se um tempo estimado para o tratamento com a acupuntura? 2 meses, 1 mês, 1 ano? Tem um tempo mais ou menos estimado para o tratamento? Ou depende de cada caso? Bom, claro que depende de cada caso. Se for um caso simples de dor, em 2 a 5 sessões, como eu já havia dito anteriormente, a gente consegue zerar o animal. O problema é, se eu tiver alguma alteração estrutural importante no corpinho do animal. Por exemplo, algum bico de papagaio muito grande ou alguma alteração em alguma articulação, do tipo uma displasia coxofemoral. Isso vai requerer um tratamento que talvez eu consiga tirar a dor ou minimizar o quadro clínico em 2 a 5 sessões semanais, diga-se de passagem, e depois talvez retornos mensais, eventualmente anuais. Existem animais que vêm hoje 1 vez por ano comigo, só para fazer uma revisão, vamos dizer assim. Muito legal. Olha, nós já voltamos daqui um pouco. Não deixe de nos acompanhar. Vamos ver a doutora Carla fazendo uma sessão de acupuntura num gatinho, tá bom? Voltamos já.